Gostaria de dar as boas-vindas aí aos nossos especialistas e passar a palavra para o Wagner Silva, nosso porta-voz aí de hoje. Bom dia, pessoal. Obrigado, Calian. Obrigado pela introdução. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Espero que vocês estejam confortáveis e que possa prestar atenção aqui no que nós temos para passar para vocês. Obrigado por investirem o tempo de vocês para estar conosco. Esse é o nosso Oi, webinar Reforma Tributária, papai. Pessoas e Processos que já estão se preparando. E os sistemas? O tema é grande, né? E o impacto ainda maior. Mas a nossa ideia aqui é conversar de forma simples, prática e direta sobre o que realmente importa para para as jornadas das nossas empresas, né? Para esse bate-papo, a gente tem um time de peso conosco. Pessoas que conhecem muito do assunto e que vão ajudar a traduzir a reforma tributária para a prática, sem aquele juridiquês, sem tecniquez desnecessário e, se possível, sem surtos. Mas eu gostaria de convidar aqui, para se apresentar rapidamente, começando pelo meu amigo Paulo Guiné, da Oracle. É um prazer, Paulo, estar aqui novamente com você. Já fazia um tempo, né, que a gente Verdade, não batia um papo. verdade. Obrigado por estar conosco. Por favor, se apresente aqui para o nosso público. Muito bom. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos. Como você comentou, a gente já estava sentindo falta, né? Ou seja, faz um tempo aí que a gente não Sim, participava com vocês, mas é um prazer enorme, uma responsabilidade enorme trazer aí uma conversação sobre esse tema, representando a Oracle, representando essa parceria, essa sociedade Syncro, Oracle, Ninecom. Bom dia, Leonel. Bom dia, Arnaldo. Muito obrigado a Kalian, a Naya e a todos da Cinco pelo convite. Eu sou o diretor executivo da Oracle para Latinoamérica, desenvolvimento de novos negócios, posicionamento e transformação organizacional. É, E claro, hoje nós estamos muito atentos à revolução organizacional, ao que efetivamente as tecnologias, como inteligência artificial e as demais, estão proporcionando para isso. Então, muito obrigado mais uma vez. Certeza que os próximos minutos aí serão minutos extremamente relevantes para todos. Obrigado. sem dúvida. Obrigado, Paulo. Já te chamo novamente aí para Boa. você participar conosco. Agora, meu querido parceiro Arnaldo Luz. Arnaldo, da Nine, como empresa consultoria especializada nas soluções Oracle e Syncro. Por favor, se apresente aqui para o nosso público. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos. Com muita alegria, né? E hoje, né? Não em especial, a gente comentou aqui um pouquinho antes, né? Um dia especial para mim Uhum. pessoalmente, mas esse mês especial para a Ninecom, né? Nós estamos comemorando 22 anos. E 22 anos de parceria com a Syncro e com a Oracle. Então, nos traz muito orgulho, né? Entender que nesse ecossistema, as duas empresas, tanto o Oracle quanto o Syncro, sempre confiaram na gente. Então, primeiro, muito obrigado, né, pela confiança, pela parceria, tanto da Oracle quanto da Syncro, pelo convite. E espero poder agregar aqui, eu como diretor comercial da Ninecom, né, falando em nome da Ninecom, com muito orgulho de todo esse convite, num dia tão especial. Obrigado aí, Wagner e todo o time da Syncro e da Oracle. Isso, Arnaldo, a gente que agradece aí pela sua disponibilidade. E o nosso amigo de casa, Leonel Siqueira. Olá, meu amigo Wagner. Uma satisfação também estar com você, estar com o Paulo, com o Arnaldo, com todos aqueles que nos acompanham nesse webinar tão importante para falarmos dos desafios da reforma tributária. É difícil falar, né? Esses dois gigantes, Paulo e Arnaldo, que conhecem muito de tecnologia, sobra para mim aquela parte mais chata, que é a parte da legislação, né? Mas uma coisa ninguém pode reclamar. Minha fala vai ser legal, né? Legal porque é da legislação, né? E o Wagner falou para gente, né, que o voto que ele fez para todos aqui nesse webinar é que todos estejam confortáveis, né? Mas no momento da reforma tributária, né, o que eu sinto só de confortável é essa cadeira que eu estou sentado aqui. Agora o resto, né, bastante desafios, né? Espero que a nossa conversa seja bastante produtiva, que a gente possa passar bastante informações relevantes para todos aqueles que nos acompanham. Grande abraço. Sim. Obrigado, Leonel. Obrigado mais uma vez por estar conosco.
Bom, a gente sabe que a reforma tributária ela já deixou de ser um tema exclusivamente de duas ou três áreas das empresas, né? Ela impacta processos comerciais, compras, recebimento, faturamento, contas a pagar, contas a receber, estoque, formação de preços, contratos, caixa, fiscal, contabilidade, jurídico e finalmente a tecnologia. Ufa, quanta coisa, né? E hoje nós vamos discutir aqui como as empresas estão se preparando na prática. O que precisa ser mudado no RP? Qual é o papel de uma solução fiscal como da Syncro? Como a Oracle e Ninecom estão apoiando os nossos clientes? E o que ainda preocupa as organizações nessa jornada? Então, para a gente poder fazer um aquecimento aqui, Paulo, Arnaldo, na visão de vocês, em que estágio as empresas brasileiras realmente estão hoje? Naquela fase ainda de diagnóstico, no planejamento, na implantação, ou já lá nos testes, com tudo que já foi liberado aí pela legislação, pelos RPs e solução fiscal? Muito bom. Deixa eu começar aqui, até aproveitando aí um pouco do que o Leonel falou, né? Já que ele vai ficar com a parte legal, a gente tenta desenvolver algo, né? Algo nesse mesmo ritmo, mas eu acho que o principal dessa provocação e que a gente precisa trazer aqui para a mesa é que a reforma tributária já passou ou deixou de ser apenas um projeto fiscal. De verdade, ela, em minha opinião, e eu acho que o que a gente está trazendo aqui, é que ela é uma reengenharia operacional. Ela é um projeto ou é um processo que deveria ter três grandes pilares. Eu costumo brincar que é a revolução organizacional, com base na transformação funcional, na transformação organizacional e, por fim, a transformação digital. E aí é claro que o grande desafio que a gente tem hoje em relação à sua pergunta é que a maioria ainda está diagnosticando, planejando, tentando entender esse tema. Muitos já começaram, começaram seus projetos, já estão dando os primeiros passos, mas o grande desafio, com base nisso que a gente colocou, é que muitos estão levando isso para um projeto fiscal, com prazos definidos, com milestones ou com, às vezes, objetivos de transformação digital. E a grande diferença para o que hoje já começaram e já estão se posicionando como líderes disso, desse ponto, é que, na verdade, a gente está aproveitando para repensar, para olhar para o modelo operacional, porque no final das contas é uma grande revolução contínua, né? Ou seja, a gente está impactando o modelo operacional das empresas, como você comentou, em todos os setores do ponto de vista tecnológico e em todos os setores, muitas vezes departamentais da empresa. Então, para ser direto, muitas das empresas ainda estão diagnosticando, ainda estão planejando. Talvez os líderes que entenderam que esse projeto pode ser um projeto logístico, pode ser um projeto de transformação de produção, de reposicionamento da empresa, tem que repensar os recursos financeiros. Então, essas empresas que já entenderam isso, já começaram a desenhar, já começaram a implementar, saíram na frente. Mas ainda é um percentual pequeno, tá, Wagner? Ainda a gente tem um grande caminho. No Brasil, a gente sempre deixa, talvez, para o último momento, né? Então, a gente percebe muitos executivos ainda nessa fase de diagnóstico e planejamento, tá? Excelente. Arnaldo, e na sua visão? Aqui do nosso lado nós somos mais executores nesse contexto todo, né? Porque nós não somos especialistas fiscais tributários, mas nós somos especialistas em traduzir o que o pessoal fiscal tributário está colocando como necessidade e aí colocar isso dentro dos sistemas, tanto, né, no fiscal quanto no ERP. Então, hoje nós entendemos que as empresas estão em vários, né, em várias partes aí do que a reforma tributária traz, né? Tem empresa ainda que nem iniciou o trabalho, tem empresa que já finalizou e já está pensando lá em 2028, né? Então a gente tem bastante, apesar da gente achar que são muitos projetos que a gente fez, são mais de 50, mas é como o Guiné acabou de comentar, né? Ainda são poucas as empresas que realmente estão num estágio que está trazendo conforto, né, para elas, porque
A gente sabe, né, a criatividade que o nosso governo tem e acho que nesse ponto o Leonel comentou também, né, conforto é só a cadeira que a gente procura sentar, porque o resto dificilmente a gente vai ter. Mas nós temos tentado, né, junto com vocês, ajudar as empresas, inclusive aquelas que ainda estão atrasadas, a realmente falar para elas, olha, vocês estão atrasados, a gente precisa se mexer porque minimamente a gente tem que tentar, né, no contexto que a gente já sabe, deixar nossos sistemas preparados para o que os fiscais estão falando para a gente o que tem que fazer, né? E no contexto de cada empresa, porque cada uma também tem a sua particularidade, né? Então, realmente tem sido desafiador, mas muito gostoso, porque, né? Esse é o nosso trabalho, né? É ver o cliente chegar do outro lado e falar, poxa, realmente estou satisfeito aqui com as soluções, né? Sim, não, sem dúvida. E, ô Leonel, considerando que a reforma tributária, né, impacta processos, pessoas, dados e sistemas dessas diversas áreas que nós falamos, né, quais são os principais riscos para as empresas que ainda não avançaram nessa implementação, que o Guiné e o Arnaldo comentaram aqui? E, além disso, o que elas deveriam priorizar agora para não comprometer a operação no período de transição? Pois é, Wagner, essa questão ela é muito importante, porque quando a gente fala de reforma tributária, inerentemente estamos falando de risco. Aliás, quando a gente fala de uma reforma em si, pela própria acepção da palavra, a gente já tem que trabalhar muito com essa questão, de risco. A pessoa que vai fazer uma reforma na sua casa tem o risco de dar errado, ou muitas coisas darem Uhum. erradas, né? Eu costumo brincar em casa que quando a gente tem qualquer reforma que tenha, passei por uma recentemente. Se der tudo certo, mérito do pedreiro, né? Se der tudo errado, culpa do marido. Então, acontece isso já na própria natureza da vida, né? E a reforma tributária tem também os seus riscos, tem risco de alguma coisa dar errado, de muitas coisas. Mas, assim, o que que eu vejo? Que esses riscos eles precisam ser mitigados, precisam ser conhecidos e tratados, né? Então, assim, eu vejo três grandes riscos, e vai muito na linha do que o Paulo muito bem colocou e o Arnaldo também. Quando uma empresa, por exemplo, diante das questões de adaptação da reforma tributária, eles ainda estão esperando para se adaptar. Ah, nem tudo está definido, algumas documentações precisam sair, todas as regras, nem todas as regras, por exemplo, de emissão dos documentos estão definidas, e elas vão deixando a coisa para a última hora. Então, isso é um risco muito grande, porque reforma tributária não tem a ver só com alteração de sistema. Ela envolve, como você bem falou, Wagner, processos, pessoas, dados, documentos fiscais, impactos financeiros. Então, quanto mais tarde a empresa começar, né, menos tempo ela tem para se adaptar. A segunda coisa é achar que a tecnologia é a tábua de salvação para tudo. Tecnologia tem o seu papel fundamental, que é viabilizar os processos definidos, né? Automatizar todas as questões relacionadas ao atendimento da conformidade tributária, mas não adianta você ter um sistema devidamente preparado e não ter, por exemplo, cadastros revisados, conforme o Paulo muito bem colocou, as regras tributárias feitas, a integração testada, pensada. Então, isso realmente é algo bastante complicado se a empresa deixar, né, e acreditar que tão somente a tecnologia vai resguardá-la e garantir a conformidade tributária. É um trabalho conjunto. Você muito bem colocou. Reforma tributária é um trabalho em conjunto entre as áreas da empresa, né? E a última questão que eu colocaria como risco é a questão das empresas acreditarem que apenas a emissão do documento fiscal é que é o mais importante. Então, nós temos diversas outras coisas que precisam ser analisadas: a informação dos créditos, como o documento chega, como ele é escriturado, enfim. A grande questão agora para as empresas que ainda não começaram a se adaptar é organizar esse projeto da melhor maneira possível, designar um responsável executivo para isso, para integrar essas diversas áreas que você falou: fiscal, contábil, tributária, tecnológica, e a partir daí, então, tratar a reforma tributária como algo que não está mais numa fase só de testes. São testes, mas testes já valendo, caminhando para a definição e completa da reforma tributária, que começa efetivamente já em janeiro de 2027, com a recepção dos fatos geradores e a emissão do primeiro DARF relacionado ao tributo CBS-CBS, que passa a valer em 2027. É isso.
Ô, Muito Wagner, bom. se me Sim, permite só um claro. comentário em cima do que o Leonel fez, né? Um paralelismo em cima de reforma, né, de uma casa. Eu acho que o desafio um pouquinho maior dessa reforma é que a gente tem que quebrar uma parede, mas essa parede ela tem que continuar até 2033, porque nós vamos ter que andar junto. Então, né, diferente de uma reforma normal, a gente não pode destruir o que tem hoje, né? Nós temos que manter até 2033. Então, o desafio realmente é muito grande. Perfeita analogia, é isso mesmo. Exato. Muito bom, muito bom. Agora, Paulo, a gente fala muito de diversas áreas impactadas, né? Mas também os diversos RPs que uma empresa possui serão impactados. Mas falando de atualização de reforma tributária e adequação da reforma tributária, na visão da Oracle, quais os processos do RP são mais impactados nesse momento? Wagner, eu, assim, sem nenhuma dúvida, a reforma toca todos os processos transacionais, como a gente vem comentando. Talvez esse seja o grande ponto que a gente está trazendo aqui. E não dá para listar um processo mais impactado ou mais importante. A gente diz que ele toca o RP como um todo, e inclusive soluções satélites. Ou seja, não dá para a gente não levar em consideração esse tema. Por exemplo, quando a gente fala de um faturamento e vendas, né? O novo cálculo de IBS, CBS, ele vai trazer em tempo real, por operação, com local de destino, que muda consideravelmente o motor de preços, e margens. Quando a gente fala de compras, contas a pagar, a apuração de créditos passa, a ser uma decisão financeira, ou seja, nós estamos dizendo aí que não é mais apenas fiscal, como a gente vem discutindo. Então, no final das contas, a gente tem muito claro que é uma, vamos dizer assim, uma transformação ou tem um impacto em quase todos os modos. E aí é que entra, talvez o que a gente ainda não trouxe para a mesa, o papel da inteligência artificial. Então, na nossa opinião, quando você embarca a inteligência artificial, ou quando você traz soluções, por isso que a gente falou que tem muita empresa que ainda está nos primeiros passos, porque muita empresa atualizou a versão da solução que ela vinha trabalhando. Então, a gente fala daquelas soluções on-premises, das soluções que a gente tem aí já há um bom tempo implementado. É claro que todas as majors ou as provedoras, como por exemplo a Oracle, correram para estar com essas soluções, inclusive, disponíveis, atuais, adequadas, né, com todos os releases necessários para isso. Mas, quando a gente está falando de uma solução que tem embarcado, que traz a tecnologia da inteligência artificial, a gente está dizendo que essa quantidade de paralelismo que o Leonel comentou, esse desafio que é trazer isso, as parametrizações em uma quantidade grande, né? Todos esses motores tributários, a inteligência, o analítico que a gente vai precisar ter, ela muda drasticamente, né? Então, Uhum. talvez o grande impacto, quando a gente fala daqueles três pilares da transformação digital, é a gente começar a entender como inclui a inteligência artificial nesse jogo. Como é que a gente traz isso para ganhar eficiência, para ganhar segurança, para ganhar a tal da comodidade que o Arnaldo e o Leonel falou, ou seja, é claro que a gente vai ter uma quantidade de atividades além do normal, uma preocupação, um estresse, né, uma frição além do normal, e aí é o momento de a gente trazer a inteligência artificial a nosso favor. Então, eu diria que a gente não tem o mais impactante, mas a gente tem um impacto forte se a gente não trouxer a tecnologia a nosso favor. Não, muito bom, Paulo. E falando de tecnologia, de RP, né, a decisão de atualizar, né, o RP, ou os RPs da Oracle, né, e também migrar para o cloud, né, depende mais da tecnologia, da estratégia da empresa ou a capacidade de investimento. Eu diria que é exatamente nesse ponto que a gente começa a avaliar o projeto, o impacto que eu tenho dentro do negócio, né? Então, existem empresas que têm operações mais críticas, que efetivamente precisam já começar em janeiro, e aí a tomada de decisão é fazer projetos, ou processos que sejam mais duradouros, então a gente atualiza, mantém, dá a segurança, a conformidade, começa a fazer o redesenho e faz o que a gente chama da jornada para a transformação e planeja aí efetivamente dentro desse tempo a adoção da nuvem. Existem empresas
que a concorrência, a transformação do modelo de negócio dessas empresas, que não há tempo para fazer isso. Então, a tomada de decisão foi: olha, não consigo ter mais uma solução que, por exemplo, não vai atender analítico e operacional para um split payment, por exemplo, né, para os desafios que tudo isso vem trazer para a gente, e aí já a adoção de solução em nuvem, que traz aí inteligência artificial, analítico, workflow, rastreabilidade, os temas tecnológicos, essa solução já traz. Então, eu diria que é realmente um tema de você analisar o impacto de indústria, concorrência, mudanças organizacionais, políticas internas para essa tomada de decisão. Eu não levaria isso para uma tomada de decisão tecnológica, tá? Ninguém substitui a atual solução por uma outra solução porque tecnicamente é necessário. Não. A gente tem que envolver vários pontos nessa decisão. Muito bom. É, falando de uns temas também que mais preocupa as empresas, né? É o possível impacto aí do split payment no fluxo de caixa e na conciliação financeira. Como a Oracle está avaliando, né, esse desafio e quais as capacidades dos seus RPs podem ajudar as empresas a se prepararem aí para o impacto do split payment? Cara, isso é crucial e porque vai impactar diretamente nos recursos, né? Vai impactar diretamente na gestão de caixa das empresas, né? Então, tem um impacto no dia a dia, na gestão desses recursos, como eu comentei, financeiros. Nenhuma das soluções Oracle deixaram de atender ou deixarão de atender essa solução, justamente porque a gente entende que é crucial. Então, tanto as soluções on-premises, as soluções EBS, PeopleSoft, JD Edwards e esse ecossistema que está aqui, ou seja, essa parceria, essa sociedade faz com que isso aconteça. Então, as integrações necessárias, o desenvolvimento necessário, a capacidade necessária com a Nine para a implementação, né, toda a integração com o ciclo, tudo isso foi pensado do ponto de vista de um RP em nuvem, do SaaS, do RP Cloud Fusion, também já está preparado todo o motor, mas principalmente por causa disso. A gente vai ter que entender, como empresa, né, como projeto, esse impacto financeiro, essa gestão de recurso financeira, não é um tema fiscal como a gente estava comentando, é um tema de gestão de diretoria financeira, de gestão de provedores, de fornecedores. A gente vai ter que olhar para os fornecedores, para as características e para os modelos operacionais deles também, porque é extremamente importante. Então, do ponto de vista tecnológico, a nossa obrigação era estar pronto, atento e fazendo as alterações possíveis para que isso não fosse um desafio, tá? A gente ainda sabe, né, Guiné, fazendo um comentário, que ainda há pontos regulatórios que precisam ser Exatamente, definidos, né? exatamente. Mas o importante é a gente ter uma empresa ou empresas como a Oracle, Syncro, que são software houses, né, antenadas nessa questão regulatória, e empresas como o Nine, com especialista também na implantação das Perfeito. soluções, escutando tudo isso, absorvendo conhecimento, acompanhando a evolução dos Isso. sistemas e apoiando os clientes, né, em cada etapa e evolução à medida que saem esses pontos regulatórios, Isso. à medida que eles sejam definidos, né? Acho que você comentou um ponto importante, incerteza. E essa incerteza vai nos acompanhar por um bom tempo. Parte da insegurança ou da falta de conforto que o Leonel e o Arnaldo comentaram, vem da incerteza, vem das definições políticas que esse tema traz. Então, realmente o que a gente tem que estar é de prontidão. A gente tem que ter uma equipe disponível para fazer os desenvolvimentos em tempo, para fazer as adaptações em tempo, uma equipe preparada como uma consultoria como a Narico e assim por diante, com soluções como Ciclo. Então, prontidão para que a incerteza tenha uma frição menor na evolução. Excelente. Leonel, trazendo aqui para a conversa novamente, meu amigo, quando a gente fala de preparação dos sistemas para a reforma tributária, a gente tem uma questão importante, né? Qual que é o papel da solução fiscal no meio disso tudo, né? Como é a solução da Syncro, dentro dessa arquitetura tecnológica das empresas? E o que deve estar, né, dentro do RP como especialista e o que deve ser tratado na camada fiscal?
Essa pergunta é crucial, né, Wagner? A gente está falando da referência de uma solução fiscal que esteja adequada à reforma tributária, que cumpra efetivamente seu papel dentro de um contexto de negócios arquitetural que é o RP, né? Então, assim, respondendo de forma bem objetiva, eu, pelo menos, costumo separar é, a natureza de cada sistema, vamos dizer assim, né? Então, assim, o RP é aquele sistema que conhece, vamos dizer, o negócio da empresa, né? Então, ele vai tratar especificamente dos pedidos, pedido de compra, pedido de venda, estoque, financeiro e tal. Por outro lado, nós temos a solução fiscal, que ela é especializada em conhecer profundamente a legislação, adaptar essa legislação, tratar, aplicar e se encaixar dentro dessas operações que a empresa pratica e que são controladas no RP, né? Aí o que que acontece? Na reforma tributária, olha que coisa interessante, né? Essa separação ela fica ainda mais importante. Por quê? Porque diante de todos esses elementos que eu comentei, né, os aspectos corporativos, as operações que estão no RP e a solução fiscal tratando o aspecto tributário, recepcionando os seus dados, é necessário um encaixe, né? Então, a solução fiscal ela vem se encaixar dentro dessas operações, dentro dessa realidade corporativa das empresas. Então, essa é, esse encaixe, vamos dizer assim, ele fica mais evidente porque a complexidade tributária, Wagner, ela não desaparece. Então, nós estamos falando, né, como o Paulo bem colocou, a questão das novas regras, dos tributos novos, o Arnaldo comentou isso também, né? Novos tratamentos, novos documentos, ou seja, uma longa convivência entre esses dois sistemas, né? E deve ser uma convivência totalmente harmoniosa entre o modelo atual e esse novo, né? Esse que está chegando, trazido pela reforma tributária. Então, não é a gente colocar toda a inteligência tributária de uma solução fiscal dentro do RP, mas não é fazer com que o RP deixe de exercer as suas funções, porque um não existirá sem o outro, né? Dentro do contexto da reforma tributária. Então, o que que é necessário fazer? É necessário estabelecer uma arquitetura, né, em que o RP vai, dada a sua característica, a sua função, ele dá o contexto de todas as operações. Cada operação dessa tem o seu fato gerador, tem o momento em que o fato gerador acontece, as hipóteses de incidência vão acontecer dentro dessas operações que o RP fornece, e a solução vai lá e aplica a sua inteligência tributária necessária para o atendimento da conformidade, né? Então a gente vê que tem uma sinergia, e nesses termos é que a gente tem um ponto muito importante, também comentado, né, pelo Paulo e pelo Arnaldo, que é a integração. Então, não adianta a gente dizer, nós calculamos corretamente, né, conseguimos fazer a devida conciliação entre a apuração da empresa e do fisco. A gente tem que, além de calcular corretamente, é necessário recepcionar a informação, precisa tratar os dados, precisa oferecer tudo isso que vai ser tratado pela solução fiscal dentro de uma devida escrituração, né, dentro do RP, oferecer os dados devidamente contabilizados e todo esse contexto que eu conversei, tudo isso deve ser governado por um princípio fundamental que é a rastreabilidade. Com a reforma tributária, os dados mais expostos, a apuração assistida a todo tempo sendo constituída ao longo do tempo aos olhos do fisco, o fisco acompanhando tudo que a empresa está fazendo. Então, é fundamental que se tenha rastreabilidade. Eu operei as informações, eu calculei, eu fiz a apuração assistida, qual é a origem dos dados? Como se demonstra que esse dado está correto ou não? Rastreabilidade também é um ponto central nessa nossa conversa, Wagner. Excelente, excelente. Arnaldo, chega mais aqui para falar um pouquinho agora em campo, né, na prática, como que a Ninecom vem acompanhando esses clientes e tipo de movimentação vocês estão percebendo dos clientes com relação à reforma tributária? Eles estão iniciando projetos? Qual fase estão nesses projetos? E, adicionalmente a isso, tem algum setor mais avançado ou algum setor que tem mais, que demonstra mais preocupação com a reforma tributária? Acho que assim, né? Aqui a gente entende um pouquinho o que que é a parceria, né, Wagner? Porque assim, né? A gente, olhando vocês como provedores de produtos, né? Tanto a Oracle quanto a Syncro, vocês têm uma expectativa, né? Vocês fomentam atualizações, vocês trazem,
né, que o produto se adeque às necessidades e mais, como o Guiné comentou, né, traz inovação, traz inteligência artificial para ajudar. E na execução disso tudo, tá a Ninecom olhando para tudo que vocês estão fazendo e levando para os clientes, né? Então eu digo que a gente precisa acalmar o coraçãozinho dos dois lados, né? Tanto de vocês para implementar tudo que vocês vêm, né, aportando dentro dos sistemas, quanto do cliente, que ele olha e fala assim: ah, poxa, eu quero tudo isso aí que a Oracle está colocando, tem IA pra caramba, por que que você não põe no meu sistema aqui? A Syncro também, inovação para todo lado. Então, esse é o nosso papel, né, de traduzir tudo isso em ações dentro de todos esses ERPs ali que o Guiné comentou e do sistema fiscal que vocês também nos tanto, né, colocam aqui para a gente utilizar sempre atualizados. Eu diria que setores, a gente não tem um único ou alguns setores que estão à frente dos outros, Wagner. O que a gente repara é que, assim, as empresas, né, estão, as grandes empresas ou pequenas empresas estão bem diversificadas nesse sentido de ação, né? Tanto na área tributária, o fiscal fala, ah, mas agora eu estou num período de teste, então o sistema, te vira aí, filho. Eu não tenho nenhum problema aqui na área fiscal, eu preciso só mandar essa nota com esses dois tributos novos. Do outro lado, o sistema fala, mas peraí, para eu calcular o tributo, eu preciso saber o que configurar. Vocês têm que me falar isso. Então, a Ninecom vem ajudando, né, os clientes nesse sentido, junto com vocês, né? A gente monta ali, né, um time uma squad para essa jornada e fazer o cliente também se adequar a essa jornada onde todos de todas as áreas estejam juntos ali, porque não vai ser, né, como vocês bem comentaram, não vai ser uma jornada de uma área só. Nós vamos ter que trabalhar em conjunto com todo mundo, mas tem empresa que já está um pouco mais adiantada nesse sentido e tem empresa que realmente ainda se posiciona como assim, ah, não é problema meu, não é problema dele, e ainda está um pouco pulverizado isso, né? Mas esse é o nosso trabalho, é de trazer um pouquinho mais para a realidade as empresas onde a gente está atuando, né? Não, excelente. E me permitam aqui sair um pouco do script, Fica à mas eu vontade. tenho certeza que vocês Geralmente sou eu que faço isso. é, podem responder. Na sua fala, Arnaldo, me chamou a atenção das pessoas, né, que estão à frente da reforma, mas quem deve liderar? Aí, Leonel, Paulo, eu sei que também vocês acompanham bastante isso. A gente falou de diversas áreas sendo envolvidas, né? Ou 100% da empresa sendo envolvida na reforma tributária, mas tem uma área que precisa liderar isso, porque a gente está falando de uma reforma tributária onde, no regime atual, a gente está falando de um fechamento lá no final do mês, começo do mês subsequente. Agora a gente está falando de operações diárias sendo realizadas, acompanhadas, notas recebidas, emitidas, créditos validados ou não, né? Tem um movimento, de alguma área que precisa liderar esse projeto chamado reforma tributária dentro da empresa? Bom, Fazer uma provocação, perdão, Arnaldo. Eu não, vou fica à fazer uma vontade. provocação porque eu sei que vocês vão responder. Eu quero fazer uma provocação de que mais do que uma área que é líder, é uma área que precisa mudar o seu perfil. Então, eu tenho certeza que a maioria que está aqui é tributário, é da área, que está vivenciando isso no dia a dia, é mudar o perfil para liderar um projeto de transformação. Hoje, quem lidera esses projetos são as áreas de negócio. Consequentemente, essa área vai ter que ter um perfil de transformação, de revolução organizacional ou de reforma organizacional, e vai ter que trazer algo que historicamente a área tributária ou esse líder tributário não fazia, que é integrar outras áreas e liderar a transformação digital. Eu não posso ser refém de uma área de tecnologia ou apenas um cliente de uma área de tecnologia. Então, até para não tomar muito tempo, na minha opinião, é uma mudança de perfil para que sim a área de negócio ou a área líder, que é a área tributária, tenha essa liderança, esse direcionamento, tá? Na minha opinião, esse seria o caminho. Leonel, fica à vontade ali.
eu finalizo aqui. Concordo plenamente com o Paulo, Wagner. Nós, em nossa experiência, temos vivenciado realmente uma mudança de paradigma. É um mindset que se muda com a realidade da reforma tributária. Então, nós vemos empresas grandes criando projetos específicos para a reforma tributária, em que o diretor é uma pessoa que conhece muito a realidade do cenário tributário do Brasil, as áreas tributárias, lendo as legislações, mapeando os impactos, fazendo mapas de riscos e aí convencendo toda a corporação, né, do estagiário até o CEO, de que essa questão da reforma tributária é uma realidade já implantada, é uma realidade presente, que não vai mudar. Então, as empresas é que precisam se adequar para o atendimento desses grandes desafios. Nós temos participado, né, Wagner, de muitos Sim. Tax Day, né? Então, as grandes empresas têm nos chamado para a gente falar nesses eventos. Então, as empresas organizam toda a corporação e fazem um dia específico em que tratam qual é o impacto da reforma tributária nos negócios. E eu percebo que nesses eventos, né, desses Tax Day, todas as áreas estão ali presentes. Então, a gente tem o pessoal da contabilidade, a gente tem o pessoal do faturamento, e a gente tem todos, o jurídico, né, que tentando entender quais são os impactos nos contratos em relação a novos mecanismos que a reforma tributária traz, como split payment, recolhimento pelo adquirente. E eu vejo essas áreas, Paulo e Arnaldo, sendo muito atuantes, fazendo excelentes perguntas, preocupados com o impacto da reforma tributária nessas outras áreas que antes entendia-se que estavam desoneradas dessa preocupação da reforma tributária, mas agora estão imbuídas, juntas, tratando um tema como um corpo, né? Como uma organização, efetivamente falando. Então, realmente é um tema relevante para todas as áreas. Arnaldo. Não, sem dúvida. E só complementando, acho que vocês falaram muito bem ali, mas trazendo um pouquinho da história, né? Desde 2024 a gente vem nessa jornada junto com as empresas e junto com vocês, né? Entendendo a evolução que viria para os produtos. No começo estava muito focado na TI, né? Então, assim, as empresas falando, ó, TI, se vira aí porque a gente precisa resolver esse problema. É uma atualização de sistema, né, Arnaldo? Isso é uma atualização do sistema, exatamente. É uma questão de if, né? Como a galera costuma falar. O que não é, né? No final não O é, que né? não é, né? Isso, exatamente. Mas eu acho que o foi legal, por quê? Porque foi uma construção que a TI e vocês, né, como geradores dos produtos e das atualizações, começaram a trazer confiança para a área usuária do seguinte: olha, o TI vai resolver. Nós estamos conseguindo resolver. Os produtos vão se atualizar e nós vamos deixar eles prontos. Mas o que que eu preciso colocar? Qual é o impacto disso que vai ter nas minhas áreas financeiras e aí em todas as áreas que vocês já citaram. Então, eu acho que agora o estágio mudou um pouquinho, né? Eu vejo que os CFOs estão mais envolvidos, porque eles já entenderam que o quanto de impacto vai ter na área financeira, né? Não é só na área tributária, é no fluxo de caixa, né? Em todo um contexto que vocês comentaram também. Então, eu acho que migrou um pouquinho. Hoje o peso saiu um pouquinho das costas da TI pela confiança, inclusive, que vocês, né, vêm colocando em cima dos produtos e trazendo essa confiança para nós, parceiros, né, implementarmos isso tudo, e a visão que a própria TI ajudou, né, e os produtos estão ajudando a todas as áreas ter do impacto, né? E isso está sendo relevante, porque agora as empresas estão olhando e falando, nossa, olha o impacto que eu vou ter aqui. Opa, peraí, eu preciso me planejar melhor, eu preciso fazer a jornada junto com esses caras aqui. Então, eles estão se engajando hoje, né? A gente aqui do implementador tá entendendo que as pessoas, né, as áreas estão se engajando mais junto com os projetos. Isso tem sido bem, bem interessante aqui para o nosso lado, para vocês também, né? Porque quanto mais Sim, as áreas engajam, mais a gente leva para vocês também. Ó, tem esse ponto aqui que essa empresa colocou, vamos ajustar e tal. Então, né, esse ecossistema está funcionando bem e está trazendo uma tranquilidade aqui para nós implementadores muito boa. sim. Agora, falando um pouquinho de tecnologia, né, Arnaldo, dentro do processo e de projetos que vocês conduzem, a gente já preparou as pessoas, revisou processos e agora a gente entrou em sistema, na tecnologia, né?
Dentro desse projeto de diagnóstico que vocês fazem nos clientes, o que costuma ser analisado primeiro, né? É a versão e arquitetura do RP? São os módulos que foram implantados? São integrações, dados? O que vocês analisam? É assim, né? Como eu comentei no começo, nós não somos os especialistas fiscais. Então, o nosso foco primeiro não é olhar a parte fiscal daquela empresa, mesmo porque ela já deve estar com vocês ou com alguma assessoria tributária ajudando eles nesse sentido. O nosso olhar é como você comentou, tem que olhar o ambiente e entender onde é que aquela empresa está, né? Junto com vocês, olhar o que vocês já disponibilizaram, tanto a Oracle quanto a Syncro, de atualização e dar né, entrar com uma lupa ali no ambiente do cliente para entender, poxa, onde é que esse cliente está, né? Quantas customizações esse cara tem em relação ao ambiente que ele tem hoje? Eu vou precisar fazer uma atualização? Não vou precisar? Se eu fizer a atualização, qual o impacto que isso vai gerar sistemicamente falando? Então, sim, a gente precisa ter esse olhar primeiro para entender onde esse cliente está. E te falo, tem diversas situações. Tem cliente que não pode atualizar e a gente está fazendo um mapeamento, e aí a gente chama de assessment, ou seja, né, uma visão para aquele cliente de talvez nem o cliente sabe o ponto que ele está, então a gente precisa ser muito assertivo nessas informações para primeiro mostrar para ele, cara, olha só. O tributário você está tomando conta. O seu sistema a gente vai precisar atualizar, mas olha só o tanto de problema que você tem. Como que você quer junto fazer isso daqui? A gente trazer caminhos para esses clientes. A nossa preocupação tem sido o tempo, né? Como 2027 já está chegando, né? Esses clientes que estão atrasados, a gente procura avisar, cara, olha só, vamos lá, né? Vamos que o prazo não vai, né, mudar. Então a gente precisa estar muito atento, né, a todo esse contexto de versão, do que está implementado, de todas as integrações, né, não só com sistemas fiscais, mas os sistemas que podem ser impactados, importação, exportação, enfim, né, todo o contexto daquele cliente. E entrar aí, quando você mapear todos esse cenário, né, de produto implementado, né, do cliente, ajudar ele é o seguinte: poxa, me traz um pouquinho da sua visão fiscal agora. O que que eu preciso ver agora em termos de cadastros, é, de regras que já estão configuradas, enfim, aí eu entro um pouquinho mais no detalhe, porque eu já ajudei ele a entender o cenário de sistemas. Eu preciso dar agora, mergulhar um pouquinho mais no fundo da piscina ali para entender o que que tem de dados. E aí é Uhum. que a gente também, né, pede ajuda para vocês trazerem um pouco desse conhecimento, né? E aí juntos a gente vai ajudando o cliente a fazer, né, a ter essa ideia completa, né? Não, sem dúvida, Arnaldo. E um comentário aqui, né, antes de seguir com as perguntas, eu acho que uma coisa que gera valor para os clientes, olhando para uma empresa como a Ninecom, é o know-how que vocês têm, né, de olhar para o RP e olhar para o sistema fiscal, né? Então, vocês conseguem ter essa visão 360 e traz muito valor dentro de um projeto de reforma tributária, porque ali você tem condição de dizer, né, o que eu preciso levantar de processos, o que eu preciso ajustar de processos, o que eu preciso configurar e ajustar e atualizar no RP e na solução fiscal, né? Como está a integração, né, do RP com a solução da Syncro, né? E apoiar também nos testes, né, desde a sua origem até a ponta final, que, que é na solução fiscal, né? Sem dúvida, Então, isso traz muito valor aí para os clientes no dia a dia e nos projetos, né? sem Agora, dúvida. Arnaldo, fala um pouquinho, né? Qual orientação você daria para uma empresa que ainda não começou um projeto, né? Mas sabe que terá impacto aí nos seus documentos fiscais, nos processos financeiros, né? É, qual deveria ser o primeiro passo a partir de hoje para essas empresas poderem avançar e atender, né, e aproveitar também esse período, né, Leonel, de 2026 para se adequar à reforma tributária a partir aí de janeiro de 27?
É, eu vejo assim algumas situações que acontecem, né? Tem empresa que a própria TI fala assim, não, deixa que eu resolvo, né? Eu não vou esperar o governo aqui, eu vou fazer aqui um puxadinho e vou fazer uma solução paliativa por enquanto para 2026 até chegar 2027. E isso confortou toda a empresa. Mas, né, vocês vêm ajudando com mais informação para que esse cara saia dessa zona de conforto que ele ficou. Porque agora ele entendeu que não é só a TI, não é só o fiscal que está sendo impactado, todas as áreas da empresa estão sendo impactadas. Então, o que que a gente fala? A gente tenta trazer esse cenário, né, para as empresas. Olha só. Entendemos aqui o que vocês fizeram, tá valendo, tá funcionando até agora. Mas a partir do ano que vem tem que ser, a visão tem que ser um pouco diferente, né? Você tem que estar um passo atrás, planejando primeiro antes de executar, né? Por que planejando? Porque você tem que mostrar para as áreas os impactos que as áreas vão ter, né? Você vai ter que revisar todos os seus contratos. Agora você precisa saber como seu fornecedor apura os impostos dele. Você nunca precisou disso, né? Então, estou dando aqui algumas, né, referências aqui de ajustes que, como o Guiné comentou, as áreas vão precisar mudar e sair um pouco dessa zona de conforto, porque vai ter impacto e esse impacto pode ser muito grande, né? Pode ser pequeno em algumas situações, mas pode ser grande. Então, esse pode ser é que traz, né, o questionamento da Nine perante aos clientes e falar assim, olha, você não tem que fazer a pergunta pode ser. Você tem que falar assim, não, eu tenho certeza que eu vou ser impactado dessa maneira. E para isso você vai ter que mergulhar, não tem jeito, né? E é ali que a Uhum. Ninecom vem ajudando. Mas a gente está encontrando cenários diversos ali. Tem cliente que partiu para novo sistema, tem cliente que está atualizando dele, tem cliente que não vai atualizar e a gente vai customizar tudo. E aí, né, os desafios são diferentes mesmo. É a realidade do dia a dia, né, Arnaldo? Essa realidade do dia a dia, às vezes, não é somente atualizar sistema, né? Como você falou, a experiência de vocês traz isso, né? Customizar ali alguma coisa dentro da solução. Leonel, a gente falar um pouquinho, a gente falou também de cadastros, mas especificamente naquele cadastro que impacta no cálculo dos novos tributos. Porque a gente sabe que agora, né, com os novos tributos, precisa realmente serem calculados efetivamente de forma correta, né? Qual que é essa importância desse cálculo e do insumo para realizar esse cálculo de forma correta? Pois é, esse talvez seja, Wagner, um dos pontos mais críticos, né, desse contexto de preparação que a gente está conversando aqui, né, e que o Arnaldo colocou muito bem, contextualizou muito bem, né? Não adianta nada a gente ter um sistema altamente tecnológico, preparado, que processa as informações, do ponto de vista tecnológico totalmente atualizado, se o insumo da informação não estiver correto, né? Eu até brinco meu filho, né? Eu tenho 5 filhos, né? Então, o segundo é um menino bem inteligente, só que às vezes ele é meio preguiçoso, ele é meio malandro, né? Então, esses dias a gente tinha que sair para um aniversário, estava atrasado e ele tinha que terminar a lição. E aí, o que que ele foi? Ele falou assim: eu vou procurar aqui a fonte da informação, né? Aí pergunta para a irmã. Só que a irmã é mais malandra que ele, né? Então, ele ia perguntando e a irmã deu a resposta tudo errada, né? Já para arrebentar o irmão mesmo. E a hora que eu chego lá, eu falo: rapaz, quem que te ensinou isso daqui? De onde você pegou essa informação, né? Eu falo assim: você tirou da sua cabeça, tirei, né? Aquela coisa toda. Então, é super inteligente, mas buscou na fonte errada, né? Então, a realidade, né, é a mesma em relação à questão do cadastro dos produtos. Às vezes você tem inteligência, você tem alto poder tecnológico das soluções e tudo mais, mas a informação está correta? Essa que é a pergunta, né? Então, assim, um sistema totalmente atualizado, né, poderoso tecnologicamente, atualizado com inteligência tributária e tudo mais, ele pode produzir um resultado incorreto, porque a informação que ele recebeu está incorreta ou está incompleta, né? Então, daí a importância da qualidade dos dados, das informações. O cálculo depende de uma série de fatores, Wagner. Hoje, ainda, né, já é assim e continuará sendo a tributação, uma boa parte dela atrelada a cadastros fiscais. Então, se uma empresa faz a classificação fiscal da sua mercadoria de modo equivocado, a operação vai sair errada, né? O NCM mudou
E aí, como é que faz? A legislação não mudou, mas o NCM mudou. A gente sabe que de tempos em tempos, um exemplo simples, né? As NCMs, elas se modificam. Então, quem que faz a correlação? Quem que faz a readequação, desses cadastros? De onde a operação foi feita? O código do produto, o participante da operação, a localização, a finalidade, as regras aplicáveis. Olha quantos elementos são fundamentais e que dependem de um bom cadastro, né? Um cadastro saneado, feito, preparado para que a empresa então tenha sucesso no cálculo e na apuração dos seus tributos, né? Então, quando a gente fala de preparação, né, o cadastro é realmente uma parte desse processo. Então, uma dica que a gente dá aqui, da Syncro para todas as empresas, né? Não espere o sistema ficar pronto, né, para começar a revisar os dados. Não espere a apuração assistida estar pronta, não espere qualquer outro elemento, né, estar devidamente pronto para que a revisão desses cadastros ela seja feita. Uma equação importante que eu faço como a parte final aqui da minha fala, né, é que existe uma relação muito importante, né? A gente tem, se houver a regra tributária correta, se houver sistema correto, mas dado incorreto, a gente tem um resultado incorreto. Então, qualquer desses elementos, se eles estiverem inconsistentes, o resultado é um resultado inconsistente em termos de cálculo e atendimento da conformidade tributária. Então, a qualidade dos dados é de fundamental importância e tem um nível de prioridade altíssimo, né, na atualização, dos sistemas, dos cadastros das empresas. É isso, Wagner. Aproveita então e fala para a gente o Tem seguinte: a ver com a declaração de como que dizer que essas empresas estão de fato preparadas, né, para atender a reforma tributária? É suficiente a gente falar que as empresas estão emitindo nota fiscal com os novos campos e obtendo autorização? É, estão preparadas de fato? Ou a gente É, precisa testar algo muito maior que isso? Pois é, exatamente. Isso é uma questão fundamental, né? Eu posso dizer para você assim que a autorização do documento fiscal, né, é apenas uma etapa de todo esse processo. Então, conforme, né, o Paulo, o Arnaldo muito bem colocaram, a gente tem que pensar na reforma tributária como uma mudança de paradigma e um projeto que entende todas essas dimensões, né? Então, a autorização de um documento ele é fundamental. É um dos insumos que a gente está dizendo aqui para que a apuração assistida e a reforma tributária como um todo aconteça. Mas uma empresa pode, por exemplo, emitir uma nota, né, e essa nota pode ser autorizada, mas ainda assim ter problema nos cálculos, na apropriação dos créditos, né, na escrituração, na contabilidade, no preço, no fluxo de caixa. Então, assim, esse período de teste ele precisa ser utilizado para que haja um acompanhamento de todas as etapas de ponta a ponta, né? Tem que ser, como a gente diz aqui, né? End to end, né? Ou como diz aqui, eu moro em Campinas e a gente é mais caipira aqui, né? Então a gente fala processo de cabo a rabo, né? Então o processo tem que ser de cabo a rabo. A informação nasce lá no pedido de compra, de venda, e aí ele vai transitando pelo RP, chega na solução fiscal. Gera o cálculo, apropria os créditos, retorna para os processos da empresa, contabiliza. Então, veja só quantos aspectos, quantas dimensões aqui eu citei, que vão muito além de uma operação que, já nesse estágio que estamos, é uma operação simples, né? Emitir um documento é relativamente uma operação simples, uma vez que acreditamos que as empresas já tenham se aprofundado na legislação, enquadrado as suas operações, estão testando os últimos detalhes das emissões, mas é necessário também testar as devoluções, os cancelamentos, as bonificações, que tem diversos tipos de operações, as notas de débito, de crédito, os eventos todos que estão sendo criados, né? A cada dia que a gente vê o e-mail, a gente toma um susto, né, Wagner? Opa, tem nota técnica nova, vamos ver. Então, assim, a gente não deve só ver se a nota fiscal funciona, a gente deve testar se a empresa funciona, a empresa toda, o organismo todo, a corporação funciona com essa nova tributação. E essa, para mim, é a principal diferença, Wagner. Muito bom, muito bom. A gente já está partindo para o encerramento aqui, uma variável também foi então eu gostaria de citar alguns pontos que eu anotei para medir o sucesso desse projeto, né? E é para a nossa audiência também avaliar, tanto internamente quanto seus fornecedores, né? Então, o percentual de documentos emitidos sem rejeição, tempo de processamento fiscal, a conciliação entre os documentos RP e escrituração, né? A qualidade dos seus cadastros, a ausência de interrupções no faturamento,
capacidade de operar nos dois regimes, né, no atual e no novo, precisão na apuração dos créditos, né, créditos ganha uma importância muito relevante, né, Leonel, dentro da reforma tributária, a visibilidade sobre impactos em margem de lucro e fluxo de caixa, e tempo de respostas a mudanças regulatórias, que isso, sem dúvida, é um ponto importante. Então, são pontos para você avaliar como que está o projeto de reforma tributária e como você pode medir o sucesso do projeto de reforma tributária dentro da empresa. Agora, Guiné, uma pergunta Bom, final, se você pudesse deixar aí uma recomendação para o nosso público que começaram ou ainda não começaram a se preparar para a reforma tributária, qual seria? legal, obrigado. Primeiro, obrigado. Eu vi que a audiência ficou com a gente quase esse tempo todo. Não é simples, né? A gente sabe que escolher estar em eventos digitais e separar um espaço do seu tempo é um grande desafio. Você pontuou muito bem, drivers ou pontos que avaliam o sucesso ou a continuidade, de um projeto. Parte de fazer muito mais com muito menos, como a gente está vivendo o dia de hoje, é trazer a inteligência artificial para melhorar a parte de cadastros, garantir uma integração fluida, ou seja, a gente não pode esquecer que a inteligência artificial está aí, ela vai fazer parte, os agentes vão fazer parte de tudo isso. Se eu pudesse deixar aqui uma única recomendação, Wagner, Leonel e Arnaldo, é assim, não comecemos, ou que os nossos clientes não comecem apenas pelo fiscal, que comecem pela fundação tecnológica, como a gente começou. Ou seja, a reforma tributária, ela deixou de ser apenas um tema fiscal, como a gente comentou, é a primeira de uma era de mudanças de regulamentações que será contínua essa transformação. Então, a gente está passando num momento de ebulição. A pergunta certa não é como eu atualizo o meu sistema de 2026, e sim qual é o meu modelo e como esse modelo consegue absorver essa contínua transformação. Trazendo então para a sardinha aqui do meu lado, hoje o grande questionamento é se eu vou ter que ficar fazendo atualizações, ou se eu vou ter que ficar fazendo updates de versões, ou seja, que eu vou ter que estar trazendo uma frição para esse tema, ou se efetivamente a minha solução tem a flexibilidade, tem a capacidade de expansão necessária para eu crescer ou para eu trazer complexidade para o meu modelo. Talvez esse seja o grande desafio. Para, traz as áreas, levanta a mão, ergue, desafia o futuro, vê se a gente efetivamente está pronto. A reforma tributária ou esse tema é o gatilho para a gente transformar perfis ou o perfil de algumas áreas e de a gente criticar ou desafiar o atual modelo tecnológico para entregar isso. Não dá mais para a gente ter transições tecnológicas com frição, com gasto, com investimento do dia a dia da nossa equipe. E não tenho dúvidas que para isso, vocês que estão aqui olhando e atendendo a esse bate-papo, podem contar com Oracle, com Cinco, com Nimco, para que a gente tenha essa jornada aí adequada. Obrigado mais uma vez, valeu. Vamos caminhar juntos, né, Paulo? Obrigado aí pelas palavras. Arnaldo, rapidamente, um erro. Cite um erro mais comum que vocês gostariam que as empresas evitassem nessa jornada. Um erro mais comum, eu acho que é o tempo, né? É o tempo de deixar de tomar as ações necessárias, né? Olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Ou seja, eu tô olhando meio cheio aqui que já tá, eu já tô pronto para isso. E na verdade, hoje eu acho que a gente ajudou todos a entenderem que a reforma é muito maior, né? Se eu tenho um puxadinho lá na minha casa. Eu não vou fazer uma churrasqueirinha, né, com calota de carro, né? É o momento da gente olhar e falar assim, pô, esse puxadinho aqui, ele pode virar realmente um fundo com uma piscina e com uma churrasqueira pronta, né? Então, vamos, deixa a gente fazer essa jornada junto, né? Depois vocês chamam a gente para o churrasco lá. É isso aí. Obrigado, Arnaldo. Imagina, Bom, eu que agradeço. queridos, a principal mensagem desse debate é que a reforma tributária não deve ser tratada como uma simples atualização de sistema, como foi dito aqui, né?
ela exige uma integração entre estratégia, processos, pessoas, dados, ERP e tecnologia fiscal. Então, conte conosco, conte com a Oracle, com a Nine, com a Syncro, para a gente caminhar juntos nessa jornada, é, e apoiá-los também nessa fase de transição da reforma tributária, que está sendo já muito desafiador para as empresas. Gostaria de agradecer a audiência, gostaria de agradecer a Arnaldo, Leonel, Paulo Guiné, pela presença, pelo Obrigado. tempo desprendido, e espero não demorar muito, viu, Paulo, para a gente Boa. repetir aqui e fazer outra sessão para o nosso público. Conte Muito comigo, é só obrigado, chamar. Conte comigo, é só chamar. muito obrigado. Obrigado, Boa. pessoal. Valeu, Obrigado. Bom obrigado. restante de semana para todos. Um abraço. Grande abraço.